Então, primeiro, o que é INTL? INTL é uma abreviação para Internationalization. Internationalization é uma forma de adaptar um software para diversos idiomas, considerando as peculiaridades desse idioma. Nesse nosso caso, esse NTL é uma API para que os browsers, o Node.js ou qualquer outro runtime que execute JavaScript tenha acesso a ela. E só para não pecar por falta de clareza, runtime é qualquer ambiente em que um programa vai ser executado. Então, se aqui nesse breadcrumbs você clicar no INTL, você vai ver a documentação dessa API. No momento dessa gravação, existe também uma API chamada Temporal API, que está em estágio experimental, mas que futuramente também deve ser implementada de forma oficial. Então, o que o MDN está dizendo sobre o DateFormat Constructor? Aqui tem uma descrição dizendo que esse construtor cria objetos que permitem que você formate datas de uma forma mais condizente com um idioma. Se eu observar esses exemplos aqui abaixo, eu vejo que na primeira linha, um objeto de data é criado. Inclusive, se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe a const date e executar esse código, está aqui na primeira linha o objeto que a const date armazenou. Só que essa const date está armazenando uma data estática para que nesses exemplos aqui abaixo você observe o output dessas expressões. E só lembrando, o que é output? Output significa saída, e essa saída nada mais é do que o retorno dessas expressões. Mas o que essas invocações estão fazendo? Observa que nessa primeira invocação, o construtor DateTimeFormat está recebendo uma string EN-US. Essa string é uma BCP47 Language Tag, que é uma formatação padrão para especificar idiomas. Nesse caso, o idioma usado aqui nessa primeira invocação é o inglês americano. Mas como que eu sei que esse primeiro argumento precisa receber esse tipo de string? Se eu vier aqui abaixo, eu vejo que esse construtor pode ser invocado com até 2 argumentos, que aqui ele está chamando de parâmetros, mas nesse caso tanto faz. O primeiro parâmetro é chamado de locals, que é a string BCP47 Language Tag que eu comentei. Então, essa invocação do construtor está resultando em um objeto que vai permitir que a formatação da data seja mais condizente com o inglês americano. E no objeto no qual essa expressão resultou, foi encadeada a invocação de um método format. O format é um método para, de fato, formatar a data de acordo com os argumentos que forem passados na invocação do DateTimeFormat. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu li a documentação desse método aqui no MDN. Onde que eu encontro essas informações? Se eu vier aqui acima e clicar nesse link intl.datetimeformat, que é a página que fala sobre o objeto que esse construtor cria, se eu vier nessa página e vier aqui no canto esquerdo em Instance Methods, eu vejo uma descrição rápida do format e aqui nessa página se encontra mais informações sobre ele. A invocação do format precisa receber a data que vai ser formatada. É por isso que a const date está sendo referenciada aqui como argumento. Então, toda essa expressão resultou em 12/20/2020. Só que não existe mês 20. Esse 20 está aqui porque essa data foi formatada como mês, dia e ano. Porque essa é a ordem padrão de uma data formatada em inglês americano. Já nessa expressão aqui abaixo, o DateTimeFormat está recebendo um array como argumento. E ele pode receber um array quando você quer especificar um outro idioma como fallback. O que é fallback? Fallback é um plano B. É uma alternativa que vai ser executada caso o plano A não aconteça. Observa que o primeiro item desse array é o balinês. Balinês não é um idioma suportado pela API INTL. Então, nesse caso, como o indonésio, que foi passado como fallback, como segundo item desse array, é um idioma suportado pela INTL API, a data vai ser formatada de acordo com o indonésio. E como a ordem de uma data em indonésio é dia, mês, ano, eu vejo aqui no comentário que o output esperado é 20/12/2020 e aqui abaixo eu vejo esse output. Beleza? Agora, aqui nessa última expressão, o DateTimeFormat está recebendo inglês do Reino Unido e está recebendo um objeto como segundo argumento. Se eu vier aqui abaixo, eu vejo que esse também é um argumento opcional que é chamado de options.
O options é um objeto que pode ter algumas ou todas essas propriedades listadas aqui embaixo. Uma dessas propriedades é a dateStyle, que pode receber uma string para que a data em si seja formatada de forma completa, longa, média ou curta. Então essa propriedade dateStyle é a propriedade que vai formatar a data. É por isso que se aqui acima, por enquanto eu remover essa propriedade timeStyle e executar esse código, como a propriedade dateStyle está armazenando full, o output é o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Se eu mudar essa string para long, por exemplo, agora o output não tem mais o dia da semana. Então cada string que essa propriedade dateStyle recebe vai gerar um formato diferente de data. Já aquela propriedade timeStyle que eu removi agora há pouco também pode armazenar full, long, medium ou short, mas ela vai formatar o horário. Então se eu substituir dateStyle por timeStyle e inserir full aqui, como a timeStyle está armazenando full, são exibidos o horário atual e a informação de que esse é o horário padrão de Brasília. Se a timeStyle armazenar medium, por exemplo, só o horário é exibido. Então é por isso que se eu resetar esse código e executar ele, data e horário são formatados de acordo com o que eu setar nesse objeto options. Beleza? Então voltando aqui para o exercício, eu preciso fazer com que essa LI exiba a data e horário dessa forma especificada no exercício. Se eu olhar a interface, atualmente a data está sendo exibida como um objeto de data padrão do JavaScript. Se aqui no console eu inserir uma const date, que recebe a invocação do new date, e aqui abaixo eu executar a invocação de date.toString, o objeto de data é convertido em string. E é por isso que essas LIs renderizam esse tipo de string. Ou seja, por baixo dos panos, o objeto de data no qual essa expressão está resultando foi convertida em string. Ok? Então, como que eu uso a INTL para formatar a data e horário exibidos na LI? Olha só, como eu sei que essa expressão resulta em um objeto de data padrão do JavaScript, por enquanto eu vou recortar essa expressão e nessa interpolação eu vou invocar new intl.dateTimeFormat, que recebe como primeiro argumento uma string pt-br e recebe como segundo argumento um objeto com uma propriedade dateStyle que recebe short, uma propriedade timeStyle que recebe uma string short. E se nessa invocação eu encadear a invocação do format, que recebe a expressão que eu recortei, que resulta no objeto de data, agora eu vejo data e horário formatados como o exercício pede. Para não deixar essa linha tão extensa, eu vou extrair essa expressão para uma const. Então eu vou selecionar toda essa expressão na interpolação, vou pressionar Ctrl ponto, vou selecionar Extract to Constant in Enclosing Scope, para a const ser criada no escopo dessa função. Posso nomear essa const como date, vou agrupar a declaração dessas consts e deixar uma linha em branco entre elas e a manipulação de DOM. Vou quebrar e indentar as invocações desses métodos para as linhas abaixo e se eu testar o código, as datas continuam exibidas normalmente.